Há uma história antiga sobre um menino que queria ser mais sábio do que o homem sábio. Ele pensou em pegar um pássaro e escondê-lo atrás das costas. Depois, perguntaria ao sábio se o pássaro estava vivo ou morto. Se o sábio respondesse que o pássaro estava vivo, ele o mataria imediatamente sem que ele percebesse, mostraria a ele e diria que ele estava errado. Se o sábio respondesse que o pássaro estava morto, ele o mostraria vivo e também lhe diria que ele estava errado. De qualquer forma, o garoto provaria a todos que era mais sábio do que o sábio. Ele pegou o pássaro, escondeu-o atrás das costas, aproximou-se do sábio e lhe fez a seguinte pergunta: o pássaro atrás de mim está vivo ou morto? O sábio olhou para ele, sorriu e disse: a vida desse pássaro está em suas mãos. O homem sábio continuou a ser o homem sábio, e ele também salvou a vida do pássaro. Esperamos que sim. O engraçado é que a humanidade muitas vezes se comporta como essa criança. Acreditamos que a sabedoria humana está acima da sabedoria de Deus. Mas a verdade é que a sabedoria do mundo nunca poderá se igualar à infinita sabedoria do Todo-Poderoso. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 9. Vivendo com sabedoria. No capítulo 5 de Efésios, Paulo faz um apelo à sabedoria. Tende cuidado com a vossa vida. Não vivais como insensatos, mas como sábios. Viver como tolos, viver como sábios. E o que define isso? É determinado por uma única questão: em quem acreditamos. Se acreditarmos no mundo, ou seja, nas afirmações da ciência evolucionista, nos chamados movimentos progressistas, na mídia, nas redes sociais, na música, nos filmes, etc., adotaremos o sistema de valores do mundo e viveremos de acordo com a sabedoria do mundo. Mas se acreditarmos em Deus, ou seja, no que Ele nos revelou em Sua palavra, adotaremos o sistema de valores de Cristo e viveremos de acordo com a sabedoria de Deus. E a questão é simples: viver de acordo com a sabedoria do mundo é viver como tolos. Viver de acordo com a sabedoria de Deus é viver como sábios. E como uma coisa se opõe à outra, Paulo sugere uma estratégia de substituição para atingir a meta. Portanto, a pergunta desta semana é: que coisas devemos substituir para vivermos como sábios? Em primeiro lugar, substituir as palavras indecentes por agradecimento. O mundo greco-romano do primeiro século, que era o contexto em que os efésios viviam, era caracterizado pela corrupção moral e pela devassidão. Lucas, companheiro de viagem de Paulo, pode nos falar sobre essa realidade. Nos banquetes dos ricos havia bebedeira, linguagem obscena, diversões ousadas e atos imorais. Além disso, os centros urbanos proporcionavam anonimato e permissividade, o que encorajava todos os tipos de práticas sexuais. Como esse era o contexto em que os efésios viviam, Paulo, preocupado com eles, chama-os para a ética sexual. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Reparou? Como a boca fala da abundância do coração, Paulo começa a sua estratégia de substituição com o que sai da boca. Substituir a conversa impura por ações de graças. falar de Jesus, Cantar louvores. E testemunhar o que Deus está fazendo por nós todos os dias. Certo. Se fizermos essa primeira substituição, estaremos dando um passo importante no caminho dos sábios. Em segundo lugar, substituir a escuridão pela luz. Não lhes parece que o mundo greco-romano em que os efésios viviam é muito semelhante ao mundo de hoje? sim, desde a infância somos induzidos à impureza sexual. Na televisão, na música, no cinema e agora até nas escolas. A preocupação de Paulo com os efésios é a mesma preocupação que temos hoje com nossos filhos. E também com os adultos. Por quê? Porque a imoralidade e a devassidão estão se tornando cada vez mais normalizadas e até legalizadas. Eles querem vender isso para nós como um progresso para a humanidade, quando, na realidade, é uma regressão em direção a uma moralidade semelhante à de Sodoma e Gomorra, que por causa de suas aberrações tiveram de ser destruídas com fogo do céu. Mas Paulo insiste na estratégia de substituição para viver como homens sábios. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Repara, para Paulo, essa imoralidade não era um progresso de forma alguma. Era escuridão, ponto final. Participar de tais atos ou normalizá-los é tornar-se cúmplice deles.
Então, Paulo dá a solução: substituir as trevas pela luz. Como? Vivendo como filhos da luz. E isso, para Paulo, não é uma questão teórica, mas prática. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. As más ações são combatidas com boas ações, não com palavras. Os crentes devem expor as obras das trevas, exibindo a alternativa correta, para que todos possam ver a luz. Então, estaremos dando mais um grande passo no caminho dos sábios. Em terceiro lugar, substituir o desperdício das ofertas do céu. Quando Paulo nos chama a viver como sábios e não como tolos, ele faz uma declaração importante com relação ao uso do tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ouçam com atenção. Na frase aproveitando ao máximo cada oportunidade, também traduzida como remindo o tempo, ou aproveitem bem todas as oportunidades, Paulo usa o verbo grego exagorazo. O que esse verbo significa? Era um termo amplamente usado no mercado que significava tirar proveito de pechinchas, Como quando há pechinchas na loja de roupas. Ou na livraria. Ou na Amazon. Exatamente. Se precisarmos de algo que está em promoção, aproveitamos a pechincha e compramos. O curioso é que Paulo não usa exagorazo em relação a compras, mas em relação ao tempo. Tempo aqui é a palavra grega kairos, que descreve um momento de oportunidade, o que nos permite concluir que Paulo está se referindo a tirar proveito das pechinchas que Deus nos dá enquanto há oportunidade, ou seja, enquanto dura o tempo da graça. Essa também é uma estratégia de substituição. Por quê? Porque o diabo também tem suas pechinchas, mas suas pechinchas acabam sendo fraudes. Quando substituímos os golpes do diabo pelas verdadeiras ofertas de Cristo, damos um passo gigantesco no caminho do sábio. E em quarto lugar, substituir borracheras por adoração. Você se lembra de alguma vez em que acusaram alguém de estar bêbado quando na realidade estava adorando? Quando Ana orou no templo pedindo um filho, Eli a acusou de ser uma bêbada. Os apóstolos no dia de Pentecostes também foram acusados de estarem bêbados. Mas eles não estavam cheios de álcool, mas do Espírito Santo. Exatamente. E esse é o último elemento da estratégia de substituição de Paulo. Substituir o álcool pelo Espírito, a embriaguez pela adoração. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vocês perceberam? Aqui, Paulo aplica a exortação: deixem-se encher pelo Espírito coletivamente, ao imaginar os crentes reunidos em um culto de adoração a Deus, inspirado pelo Espírito, e que promove a unidade. E contrasta com as festas do mundo, em que a música e o comportamento só agradam ao diabo. Assim, ao substituirmos as festas pela adoração a Deus, damos um passo definitivo no caminho dos sábios. Em Efésios, Paulo usa repetidamente a metáfora comum do Antigo Testamento de andar para se referir à maneira como vivemos. A vida é como caminhar por um caminho. O capítulo 5 de Efésios pode ser resumido em 4 passos para avançar no caminho dos sábios: substituir palavras indecentes por ações de graças, substituir as obras das trevas pelas obras da luz, substituir os golpes do diabo pelas ofertas de Cristo e substituir as festas do mundo por cultos de adoração. A sabedoria do mundo lhe dirá: não seja tolo, isso não é viver a vida. De Deus lhe dirá: somente dessa forma você poderá ser feliz e alcançar a vida eterna. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. A Escola Sabatina Like o convida a continuar estudando juntos a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo. Lembrem-se de que juntos podemos crescer mais.